dias, bom dia, boa noite, boa madrugada, tudo bem? Professor Kleber Pinho, como é que você está? Espero que você esteja bem. Estamos aqui diretamente de Cuiabá para nós gravarmos essa aula especial para você de Direito Constitucional. Agora nós estamos dentro do título 3 da Constituição, vamos contextualizar onde é que nós estamos. Estamos dentro do título 3 da Constituição, estamos trabalhando a organização do Estado. Já falamos no capítulo 1º sobre a organização administrativa e hoje nós vamos falar especificamente da União Federal, dessa pessoa que, digamos que vai ter uma natureza jurídica bifronte, ou ela é, eu falo que a União, ela é, como chama aquele cara que ele tem duas personalidades, uma hora tá brava, outra hora tá, como chama aquela pessoa que é assim, eu tenho um amigo meu que é assim, durante agora eu vou lembrar. Você já lembrou aí, só que não estou conseguindo te ouvir. É aquele cara que tem duas personalidades. Uma hora está bravo, outra hora tá tranquilo, outra hora está depressivo. Agora eu lembro. Então, vamos trabalhar a união. A respeito disso, vamos trabalhar em 2 blocos, tá? Nós vamos trabalhar 2 blocos que eu digo de na matéria. Pode ser que eu possa fatiar mais, que realmente é um conteúdo um pouco extenso. E é uma parte que realmente o aluno ele vai trabalhar. Temos uma parte que ele... É uma parte que o aluno pode achar difícil, pelo fato que temos muitos incisos. Aqui nós temos muitos incisos, diferente da aula passada. Aqui nós temos muitos incisos, realmente a repartição constitucional das competências ela é pesada, tem 4 grandes artigos, que esses artigos são divididos em vários incisos, mas a gente vai trabalhar de uma forma bem tranquila, te digo, você vai terminar essa aula preparado para responder qualquer questão sobre repartição de competências, que é o 2º bloco, e o 1º bloco sobre a parte de bens da União, a parte geral da União, e depois nós vamos falar certinho dessa repartição de competência. Beleza? Vamos, bipolar, isso, a União ela é bipolar, isso mesmo. Bom, obrigado, agora eu ouvi você falando aí. Espero que esteja bem, esteja com muita saúde, sua família esteja bem, tudo está ocorrendo de forma, tudo está conspirando de forma tudo perfeito para você poder estar sentado aqui e estudando, me ouvindo de forma concentrada. Desliga aí, fecha o WhatsApp é complicado mesmo, não mexe no WhatsApp não, fecha o Facebook se estiver ligado, fica só focado na aula, me dê esse momento de atenção para te ajudar na sua aprovação. Vem comigo, olha só, título 3 da Constituição da Organização do Estado, estamos falando da União, vamos lá, vamos falar sobre ela, vamos introduzir a matéria. A União é uma entidade federal autônoma, igualzinho os outros entes federados. Lembra disso. Os entes federados são União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Esses 4 entes federativos, né? Ou entidades políticas, ou entes políticos, né? Todos eles são autônomos. Autônomos, eles não são soberanos. Agora, eles juntos formam a chamada República Federativa do Brasil, que é uma ficção jurídica. Você viaja, uma ficção jurídica, que esses 4 formados são equivalentes ao próprio Brasil. A própria República Federativa do Brasil, que essa sim é soberana. Mas quem que representa o Brasil soberanamente lá fora? Quem é o Brasil? Quem é a pessoa que vai representar o Brasil lá fora? É o Mato Grosso, é o Rio de Janeiro, é o município de Bagé? Quem que vai representar isso? Te digo, a União vai fazer esse papel. A União ela tem essa dupla versão, ela tem por isso que eu falei aqui de início que ela é bipolar. Ela é tanto um ente autônomo, mas lá fora ela representa o Brasil, ela representa a República Federativa do Brasil. Mas ela, pessoalmente, ela sozinha, ela é autônoma. Ela não é soberana. O que é soberano é o conjunto dos entes federativos formando uma república, uma federação. Aí sim, eles são o quê? Considerados o quê? Soberanos, ok? Então, continuando aqui, entidade autônoma formada pela reunião das partes componentes a quem cabe exercer as prerrogativas da soberania do Estado brasileiro. Isso é o nosso conceito de José Afonso da Silva. Ela possui dupla personalidade, como disse para vocês, ela é bifronte, uma personalidade bifronte. No plano interno, é pessoa jurídica de direito público interno, autônoma e possui autonomia financeira, administrativa e política como qualquer um, ok? Eu tenho a União Federal, para o aluno poder visualizar, pensa assim, quem que paga o salário, a remuneração do policial federal? O seu governador, ou o prefeito da sua cidade, ou o presidente ou presidenta da república? Presidente. Quem que paga o salário do policial militar? Governador. Quem paga o salário do guarda municipal, do prefeito, do professor do município?
quem paga, eu falo assim, é o município através do prefeito, digamos assim, ok? Para você ter essa noção. Então, eu tenho essas três noções, onde eu tenho no mapinha o município, eu tenho no mapa o estado, e eu tenho no mapa do Brasil a União. Então, a União vai cuidar de todo o Brasil, entendeu? Nesse grande contexto. Então, quando eu estiver falando de órgãos federais, estou falando de União. Entendemos isso para você dar uma visualizada que fica meio abstrato, você não consegue visualizar a União. Quando eu falar de União, você lembra do presidente. Quando eu falar de estado, você lembra do seu governador. Quando eu falar de município, você lembra do seu prefeito. Entendemos isso? Beleza, para termos essa ideia. E no plano externo, ela representa o Brasil. Então, quando eu falo, quem vai fazer todo o aparato da viagem é a União Federal. A União que vai ser, vai ter um evento lá fora, representando o Brasil, numa situação lá de um evento tal. O presidente, que ele é o chefe da União, ele vai representando o Brasil. Mas quando chega aqui, ela sozinha, a União, ela é autônoma, ela faz parte desse conjunto de entes políticos que forma a República Federativa do Brasil, que é soberana. Eu acho que é fácil, né? Tranquilinho. Saindo desse cunho introdutório, tá? Vamos falar de bens da União, os bens da União, tá? Já agora falando dos artigos 20, né? Vou trabalhar o artigo 20, que eu tenho 11 incisos, eu tenho 11 bens da União. Vamos decorar o seguinte. O que não for da União vai sobrar para os estados. E o que não for da União e nem dos estados vai sobrar para o município. Digamos assim, para você poder entender, tá? Então a ideia, a regra vai ser a União. Eu sempre vou olhar para a União. Esse terreno aí é seu, União? É, então, ou aí o estado fala, bom, então esse aqui... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. O que sobrou é meu. E o município fala, o que não é do Estado, não é da União, é meu, então. Mais ou menos assim. Só que eu lembro disso que eu falei aula passada, se eu não falei, estou falando agora, não há hierarquia entre os entes federativos, tá? A União não manda mais do que o Estado não manda mais que o município. Há um princípio chamado de predominância de interesses. Vamos falar sobre isso aqui na repartição de competências. Tem uma certa predominância de interesses. Interesse nacional, interesse local, ok? Local municipal, interesse regional, estadual, interesse geral, nacional, interesse regional, estadual, interesse local, municipal. Beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar os bens da União, ok? Vamos trabalhar esses bens da União. Quais são os bens da União? Vamos lá, são 20 incisos, vamos devagarzinho. Eu vou trabalhar o inciso, e se tiver alguma súmula, alguma coisa especial, eu já vou colocar de imediato e nós já vamos comentar, beleza? E no passar da evolução dos incisos, pode ser que eu encaixe algumas questões. Vou encaixar algumas questões que já caíram, para a gente poder sempre ficar esperto. Vamos lá? Primeiro o inciso, olha lá, inciso 1 e 2. Os que atualmente lhes pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Então a União, esse é o Coringa, né? Esse inciso é o Coringa. Falou o que é seu agora e o que pode vir a ser atribuído. Então é um coringa esse inciso aí. Normalmente o legislador deixa essa carta branca para a União, falando, o que não te pertence hoje pode te pertencer no futuro. Bacana, bacana. As terras devolutas, terra devoluta, alguém falava assim, pessoal, terra devoluta é terra de ninguém. Não, terras devolutas
São aquelas terras que vieram lá da época das Seis Marias. Lembra das Seis Marias? Lá lá atrás da divisão do país, em Seis Marias. E foi evoluindo. Lá o Tratado de Tordesilhas, lembra disso? Lá atrás. E foi evoluindo em algumas terras marginais. Essas terras que realmente, digamos, que elas, se não tiver uma propriedade privada, a ideia, ela será da União, se for essas indispensáveis para a proteção das fronteiras. Se não for indispensável para a proteção da fronteira, ela será do Estado, mais ou menos assim. Terra devoluta, ela vai pertencer ao Estado ou pertence à União, ok? Se as terras devolutas, essas terras, digamos assim, que não teriam propriedade privada, ok? Se não tem propriedade privada, é de ninguém não. Se for aquelas limítrofes que são indispensáveis para a defesa da fronteira, ela é da União. Se for uma terra devoluta, não tem proprietário privado, não está na fronteira, vai ser do Estado. Entendemos isso? Beleza? Terras devolutas são aquelas que não são estabelecidas, que não teriam, digamos assim, uma propriedade privada, para você entender de forma ampla. Tá? Não teria uma propriedade privada. As terras devolutas dispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares. Também não precisa de tanta profundidade assim. Tem que saber que a terra, o que é importante para a nossa prova é que terra devoluta, se tiver no limite indispensável para a defesa das fronteiras, é da União. Tá? As terras devolutas que não for sejam dispensáveis para a defesa das fronteiras, será do Estado. Pronto, não erra mais, ok? E construções militares das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Bacana, tem uma súmula? Tem, uma súmula 477 do STF. Ela fala assim: as concessões de terras devolutas situadas na faixa fronteira, feitas pelos estados, autorizam apenas o uso permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante em relação aos possuidores. Beleza? Bacana? Então tá bom. Então falou ali do limítrofe, falou de faixa de fronteira, falou de construções militares, falou de fortificações, falou de vias federais, falou de comunicação e preservação ambiental. É da União, as terras devolutas. Beleza, cravou, maravilha. Olha só como já caiu, olha lá. As terras devolutas, indispensáveis à defesa das fronteiras e os terrenos de marinha e seus acrescidos, são bens pertencentes à União. Professor, até aqui eu ouvi, e marinha, já vi agorinha. Mas a marinha também é da União, ok? Também é da União, já adiantando. Entrando já falando praticamente, digamos assim, não falei terrenos de marinha, mas de lagos, olha só. Os lagos, vamos riscar? Vamos riscar? Eu não consigo dar aula sem riscar, vamos lá. Os lagos, rios e quaisquer correntes em água, em terrenos de seu domínio. Perfeito. Então tá bom. Ou que banhem mais de um estado. Então eu tenho um riozinho. Um rio, e ele ultrapassar o estado, ela tem um estado, digamos, do Mato Grosso, e ultrapassa com o Mato Grosso do Sul, ok? Essa corrente de água, esse bem pertence à União, ok? Sirvam de limites em outros países, ok? Algum lago, rio que sirva de limite, Brasil, por exemplo, e Paraguai, serviu de limite lá com a fronteira do Paraguai e Foz do Iguaçu, eu tenho que esse rio, ele é controlado pela União. Com outros países, ou se estenda ao território estrangeiro, ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e praias fluviais, ok? Terrenos marginais, que margeiam, ou praias fluviais. As margens dos rios navegáveis são de domínio público e insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluída de indenização. Artigo 479, súmula 479. Ok? Então, repetindo, os lagos, rios, qualquer corrente de água em terrenos de seu domínio, da União, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam ao território estrangeiro, ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e praias fluviais. Perfeito? Batemos inciso 3, olha só como já caiu. O rio que banha os estados do Maranhão e do Piauí é um bem da União. Passou de um estado para o outro? Passou. Então é o quê? Da União. A questão está o quê? Certa. Pronto. Pronto, não tem mais o que discutir, ok? Não inventa moda. Legislação fria, tá? Lei fria. Para nossa prova, legislação fria nessa parte já é o suficiente. Leiam a lei. Essa parte aqui é lei fria, viu, gente? É lei fria. Tirando provas mais avançadas,
ok? Estou falando que mais alto de magistratura, defensoria pública, Ministério Público. Aqui agora, daqui para frente, é power, é legislação fria, tá? Tem uma jurisprudência, uma outra, eu falei para você dessa súmula aqui, mas não é tão assim, mas eu coloquei assim para ficar com a cabeça tranquila. Mas agora daqui é lei fria, é ler a lei, marcar e fazer questão. Não tem erro, ok? Não tem erro. Tô falando bravo, tá bravo, professor? Não, tô bravo não, tô bravo, tô fechando com você. Fechamento nosso aqui. Que mais, professor? As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países. Então, você já percebeu, se cruzou um país com o outro, se cruzou um estado com o outro, vai ser da União. As praias marítimas, as ilhas oceânicas e costeiras, excluídas, ou seja, fora disso, as que contenham sede de município, ok? Então, se eu tenho uma ilha ou costeira que tem sede de município, tá fora, não vai ser da União. Perfeito? Essa é a regra. Agora, exceto, ou seja, exceção da exceção. Olha como o legislador infraconstitucional é maluco. Exceção é o município, mas exceção da exceção, aquelas áreas afetas a serviço público e a unidade ambiental. Então, tá bom. Se eu tenho uma ilha oceânica que ela é sede de município, a regra é que não será da União. Mas se essa ilha do município, ela serviu uma área afetada de serviço público e se for uma unidade ambiental federal, vou esquecer o município e ainda será da União, entendeu? Então a ideia é o seguinte, uma ilha oceânica que for uma área de ambiental federal, uma área ambiental, não será de pertencente ao município e sim à União. Entendemos isso? É uma exceção da exceção. Que mais? Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Bacana? O mar territorial sempre cai, viu, gente? Mar territorial, grifa aí. O mar territorial sempre cai. Os terrenos de marinha e seus acréscimos. Aí, a questão nós falamos lá atrás, ó. A questão nós falamos lá, terrenos de marinha. Então, grifa aí terrenos de marinha, tá? Lá caiu. Os potenciais de energia hidráulica, perfeito. Potencial de energia hidráulica sempre cai, tá? Não é dos estados, é da União. Recursos minerais, inclusive o do subsolo. União, tá? Ah, professor, eu descobri petróleo aqui no fundo de casa. É meu? Não é, tá? É da União. Ok? Você pode ganhar royalties. No Nordeste, muitas pessoas ganham royalties da exploração. Seria uma percentagem, um guerre-guerre, uma gorjetinha para você. Porque o dinheiro mesmo é a União. Porque a União, inclusive, só ela pode explorar petróleo, né? Tem monopólio. Bacana? As cavidades naturais subterrâneas e o sítio arqueológico. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer. Muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Lógicos e pré-históricos. Beleza? Então tudo isso é da União. Mas, professor, está na minha casa, achei uma ossada de um dinossauro de milhões de anos. Professor, então nesse caso quem que é? Da União. Ok? Da União. Bacana? Que mais? As terras tradicionais ocupadas pelos índios. Esse aqui é perigosa, tá? Vou abrir um link aqui, vou falar só sobre o índio a respeito disso, tá? Terras tradicionais ocupadas pelos índios. Os terrenos de marinha e seus acréscimos. Os potenciais de energia... Ficou repetido, né? O 6. Esse 6 está perdido aqui. 11 está perdido, né? Tá. Beleza. Essa parte aqui nós já falamos, né? Ficou repetido esse slide aqui. Perfeito. Ficou repetido esse slide aqui.
Vamos tirar ele daqui. Vamos tirar agora? Vamos fazer isso aqui agora? Rapidão. Vou fazer aqui. Quem sabe faz ao vivo. Aqui, beleza. Aqui. E vamos tirar aqui e pronto. Aí, gurizão. Pronto. Salvo. E vamos lá. Tá aqui. Terras documento ocupado pelos índios. Aqui. Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Observação, o inciso 1, aqueles que poderão acontecer, o inciso 11 do artigo 20, não alcançam as terras de aldeamento extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Esse inciso 11, ele não alcança terras de aldeamento extintas, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. Tá? Teve uma situação essa a respeito da Raposa do Sol, foi uma situação de uma reserva indígena quanto a isso, que foi uma briga a respeito disso, mas a gente vai aprofundar quanto a isso. Por quê? Pelo fato de que o nosso concurso nos exige esse conhecimento básico mesmo a respeito dessa matéria. Não precisamos aprofundar tanto. Um dado importante você tem que saber é que o índio, ele não tem a propriedade da terra. O índio não tem propriedade da terra. Isso caiu na prova da PRF 2004, se eu não me engano. 2004 ou 2014? 2013, 2014, que é uma prova da PRF perguntando isso. Se o índio tem a posse ou tinha propriedade. O índio tem posse da terra. A propriedade dela é de quem? Da União. Ok? Então a União é a dona. Eu te empresto para você poder ficar aqui na minha terra. Você só vai ter a posse, mas eu sou a dona. Eu sou a proprietária. Entendemos isso? Olha como caiu. Os recursos minerais e subsolo são de propriedade do município. Encontrei ouro. É do município? Não. É do quê? Do Estado que eu falo federal. Da União. Ok? Da União. Errado. As cavidades naturais subterrâneas são patrimônio do Estado onde se localiza. O subterrâneo é da União, gente. Está errado. Ok? Regiões de desenvolvimento como fins administrativos, com o objetivo de reduzir desigualdades regionais e possibilitar da União criação de regiões de desenvolvimento permitindo a concessão de benefícios tais como juros favorecedores, isenções e prioridade. O que é isso? Ele está falando que a União pode criar determinadas regiões administrativas. Por exemplo, existe a Zona Franca de Manaus. Então, a Zona Franca de Manaus é exemplo disso, para poder criar e fomentar a produção, fomentar o desenvolvimento de determinada região. Ok? Terras indígenas, e que eu estou falando sobre as terras indígenas. Olha lá, competência da União para demarcação às áreas já ocupadas ou extintas. Tá? A União que vai fazer essa demarcação. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse. Posse, decora, grifa, até furar seu caderno. Permanente, cabendo-lhe o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, ok? Então, o índio pode pescar, riqueza do solo, ok? Produzir, é tudo dele, tem a posse, mas quem é a dona é a União. Terras indígenas são inalienáveis, nunca, porque são da União. O índio não pode vender a terra, sendo que na terra não é dele. Ele tem a posse. É um cara que, a posse, como assim uma posse? É o cara que está alugando uma kitnet. O cara aluga a kitnet, eu posso vender a kitnet? Não é minha, porra. Como que eu vou vender? Estou alugando. É como se fosse um aluguel a posse aqui, para você entender. Ok? Então, o índio não pode vender a terra. É indisponível. E os direitos sobre ela são imprescritíveis. Óbvio, porque é do Estado. Ok? Olha lá. As atuais terras indígenas demarcadas e localizadas no estado do Maranhão são bens públicos federais. Opa! Certíssimo. Ok? Sem dúvida nenhuma. Aí eu tenho mais uma observação, que é a faixa de fronteira de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designadas como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei, ok? Essa faixa de 150 quilômetros de fronteira são áreas limítrofes, se não for terra do voluta é da União, mas a União estabelece a demarcação e a utilização dessas terras, porque são realizadas de suma importância para a proteção das fronteiras. Beleza. A respeito dos bens da União. Alguma dúvida? Beleza? Tranquilo? Facinho, né? Bem da União é 11 incisos, decorou os incisos ali. Decorar não, manjar deles. Quando eu estiver falando dos bens dos estados, eu volto a falar de novo. Quando eu falar de bens do município, eu volto a falar de novo dos bens da União para poder deixar bem amarrado.
Beleza? Agora vamos inaugurar a matéria, que é uma matéria, como eu falei para vocês, que é o segundo bloco da nossa aula, do nosso conteúdo, né? Não o segundo bloco, que eu falei que ainda temos mais um tempinho para poder encerrar esses 40 minutos iniciais da nossa aula. Já vamos entrar em repartição das competências, da União, ok? Nós vamos estudar 4 artigos. 21, 22, 23 e 24, ok? 21, 22, 23 e 24. Tá? Esses 4 artigos reservam a competência. Professor, o que é competência, professor? A competência que eu vou dizer para vocês aqui não tem o mesmo conceito da competência lá do Poder Judiciário. A competência aqui, vamos falar assim, atribuição. Pronto. Qual que é a sua atribuição? Não é a competência que eu sou capaz de fazer ou não sou capaz de fazer. Ah, você é incompetente para isso. Estou falando aqui de competência no viés, na ideia de atribuição. Essa é a sua missão, Kleber. Você tem que fazer isso, ok? Então, as competências aqui determinadas, eu tenho essa, e o professor Luiz aqui, o professor Luiz é bem assim, ó, você tem essa missão, vai lá e cumpre. A gente tem que cumprir as missões que o professor passa para a gente poder resolver. Então, a missão dada à União, ela tem 4 missões. Eu tenho 2 missões onde ela pode fazer sozinha, e tem 2 missões onde ela pode compartilhar com os outros entes federativos, ok? Eu tenho 2 missões que pode fazer sozinha, e 2 missões que ela pode fazer com os outros entes federativos, ok? Bacana, vamos devagarzinho. Então, em um estado do tipo federado como o nosso, a autonomia dos entes federativos pressupõe repartição constitucionalmente estabelecida de competências administrativas, legislativas e tributárias. A gente não vai estudar aqui competência tributária, tá? A gente vai estudar competência tributária lá no final do curso, se você tiver essa matéria, tá? Mas eu vou falar de ano passado a respeito disso, ok? O que eu quero dizer para você? Que uma característica da federação, do sistema federativo, é isso. E, inclusive, protege o sistema federativo, é essa repartição de competência. Essa ideia é onde vai existir, porque a nossa modalidade federativa é um federatismo cooperativo, e não dual. Cooperativo pelo fato de que existem competências onde eu posso fazer sozinho, a União, e competências que ela compartilha com outros entes federativos, ok? Essa competência que nós vamos estudar hoje são as competências administrativas e legislativas. A tributária estão afetas lá na matéria de direito tributário, ok? Não estão nossos artigos aqui agora. Mas eu posso te adiantar. Por exemplo, quer ver? Você paga imposto de renda? Você recolhe imposto de renda. Fala recolher, né? Mas você paga o imposto de renda? Paga. Para quem que você paga? Para o prefeito da sua cidade, para o estado, para o seu governador ou para o presidente? Só para você ter uma ideia, você paga para a União, né? É um imposto federal. Quem vai legislar sobre ele? A União. ICMS. IPVA. Quem que você paga para quem? Para o Estado. O Estado que vai legislar a respeito do IPVA. IPTU. Você paga para quem? Para o prefeito. O município vai legislar a respeito do IPTU. Entendemos isso? Cada ente federativo tem uma quantidade de tributos que lhe compete. Ok? Mas a gente não vai falar desse aqui, a gente vai falar isso quando estiver falando de competência tributária, se tiver para o seu concurso. Beleza? Senão, normalmente, o examinador não coloca essa matéria agora, competência tributária, nesse momento. Ele deixa para colocar lá na frente, no examinador separado. Beleza? É a técnica que a Constituição Federal utiliza para partilhar entre os entes federados as diferentes atividades do Estado Federal. A CF 88 atribui aos membros da federação competências administrativas, competências legislativas e competências tributárias, como falei lá em cima. E adotou como critério para a repartição de competências entre os diferentes entes federativos o denominado princípio da predominância do interesse, que impõe a outorga de competências de acordo com o interesse predominante quanto à respectiva matéria. Então, ele fala assim, como vou separar? Bom, vou separar então por predominância de interesse, que são interesses mais amplos, regionais, interesse local. Exemplo, emitir moeda não é uma atribuição do município de Pederneiras, Estado de São Paulo. Não é emitir moeda, uma perdeneira, 2 perderneiras, dá R$3, 3 perderneiras, te dou 2, não tem. O Estado, o Rio de Janeiro não pode criar uma moeda. Então, esse interesse é nacional. Então, tem que fazer para quem? A União que tem essa atribuição. Então, mais ou menos assim, a distribuição foi feita conforme a predominância dos interesses. Entendemos isso? Então, o princípio que é matriz quanto a isso, essa ideia da predominância dos interesses.
Então, no âmbito federal, eu tenho um interesse federal, geral. No âmbito dos municípios, eu vou ter um interesse e predominância local, assuntos de interesse da minha localidade, do meu município. Competência dos estados, ela é regional, ela é residual, porque o que não for do município e que não for da União será dos estados. Ao Distrito Federal, eu tenho dois tipos de competência. É atribuída tanto a competência regional como também a competência local, ok? Ele tem essa somatória. É um ser híbrido. Ele é um flex. A competência, as atribuições do Distrito Federal, ele é flex, pelo fato que ele recebe tanto as competências do município como dos estados. Tá devagar? Tá beleza? Tá entendendo até aqui? Beleza. Então, o que vai ser agora aqui? O aluno que estuda a área, digamos, de exata vai gostar mais dessa matéria. Ah, professor, agora não tem tantos princípios. É, realmente. Aqui é mais quadradinho. É ou não é? O jogo do certo ou errado. Preto no branco. Essa ou essa? Ou não é ou não é. Então, nesse aqui, uma visão mais quadradinha, mais certinha, mais exato sobre o assunto. Então, eu tenho a seguinte distribuição. Como eu disse para você, a União ela tem uma competência que ela faz sozinha e competência que ela divide com os outros. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Falamos também que existe competência para administração e competência legislativa, ok? São as duas espécies de competência que a gente vai trabalhar aqui. Então, eu tenho uma competência administrativa que a União faz sozinha, e eu tenho competência legislativa que a União faz sozinha. Eu tenho competência administrativa que a União faz com os outros, junto com os outros, e eu tenho competência legislativa que a União também partilha com os outros. Pronto. Então, são 4 grupos de competência. São 4 artigos, cada artigo cuida disso. Então, a competência administrativa ou material é a competência não legislativa. Aqui são atribuições para poder administrar. É como você estivesse na empresa e falasse assim, fulano, você vai fazer essa função. Ciclano, por exemplo, você é o digitador você vai fazer só a digitação dos processos, vai digitalizar. O cara passou para digitalizador. A competência de atribuição dele é fazer isso. Mas todos nós também temos a competência aqui dentro da empresa de juntar o lixo. Essa de juntar o lixo é todo mundo junto, todo mundo tem que zelar pelo ambiente do trabalho. Mas a sua atribuição é essa. Então, mais ou menos assim, uma competência administrativa. Então, a União, ela tem uma competência que é só dela, que é uma competência exclusiva. A competência exclusiva, você tem que decorar isso aqui, tá? A exclusiva, quando você ouvir o termo exclusiva da União, ela está atrelada à competência administrativa, ok? Competência exclusiva da União está atrelada à competência administrativa. Competência administrativa, ok? Essa competência administrativa, digitador fazer a digitação, também existe outras atribuições que é de toda a repartição, de todo, ok? De todos daquele setor. Todo mundo tem que zelar pelo lixo, jogar papel no lixo. Aí eu vou chamar isso de atribuição o quê? Comum. Só que todos aqui que eu vou dizer são todos os entes federativos. Quem são todos os entes? A União, Estados, municípios e federal. Esses 4 também têm competência administrativa que são o quê? Comuns. Isso é característica de uma federação cooperativa. Na federação dual, no modelo de federação dual, não existe essa competência comum. Cada macaco no seu galho. Entendemos isso? De outra banda, de outro lado, eu tenho a chamada competência de fazer lei. A competência de fazer lei
tem duas espécies, onde a União faz sozinha e a outra que ela concorre com outros entes federativos. O termo aqui é diferente. O termo aqui eu chamo de competência privativa. E aqui a competência é concorrente. Ok? Pronto, vamos fixar. Quando eu falo de competência administrativa, são duas espécies. Fala para mim. Competência fala exclusiva e competência fala comum. A competência exclusiva até fala, é exclusiva de quem? Da União. E a comum, ela parte todos o que? Participam. Fala para mim aí, repete comigo. Competência legislativa, duas espécies. A União faz sozinha, é chamada de privativa. Perfeito. E a concorrente, todos participam. Beleza? Entendemos isso? Estabelecemos a diferença de uma para outra. Bacana? Agora eu vou fazer a diferença dessa para essa. Essa daqui é exclusiva. Exclusiva, você vai lembrar, não sei se você vai conseguir enxergar aqui. Não vai dar para poder fazer. Eu queria fazer um negócio aqui, vou fazer agora. Hoje eu estou mexendo em tudo aqui. Vou fazer tudo, vou fazer aqui agora. Vamos lá. Para deixar bem lúdico esse negócio. Novo slide. Ok. Salvar. E agora vamos. 14 já deu 20. Aqui, vamos aqui. Ok. Vamos fazer aqui agora. Vamos lá. Quem aproveita faz ao vivo. Quem é bom faz ao vivo. Vamos lá. A diferença que eu falei que te prometi fazer é a diferença entre a exclusiva e a privativa. Aqui já está dado bizu. A privativa pode ser delegada. A exclusiva não há possibilidade de delegação. Você vai decorar assim, ó. A exclusiva, você vai lembrar desse desenho aqui. Essa competência eu chamo de exclusiva da União. Já a competência privativa, você vai lembrar desse desenho aqui. Vamos lá. Privativa. Privativa. Ok? Privativa de quem? Da União. Ok. Beleza? Pronto. Exclusiva, o que é isso aqui? Alguns falam, professor, é um cachimbo de um saci. Não, tá de sacanagem, né? É um cachimbo, né? Um cachimbo, porra, agora foi. É uma escova de dente, porra. Vamos lá, até eu fui na onda. Uma escova de dente. Uma escova de dente, gente. A escova de dente, quando você usa a escova de dente, você empresta para todo mundo sua escova de dente ou ela é exclusiva? Bom, em situações de temperatura e pressão, pessoas normais não emprestam. Só se tiver bêbado. Ah, tá aqui, escova dentro, que escova aqui. Não, se não tiver bêbado, em situações normais, você não vai emprestar. Ela é exclusiva. Já a competência privativa, vai lembrar o quê? De uma privada. Você empresta a privada da sua casa, eu vou te dizer, quando às vezes vão na minha casa lá, esse dia foi um amigo meu, ele foi lá, não vou contar, senão ele pode estar assistindo essa aula e vai ficar bravo comigo. Foi lá, falou, deixa eu usar o banheiro. Eu falei, pode usar o banheiro lá. Foi lá. Ele foi embora, quando eu fui ver o banheiro, tudo lastreado, mas que tava no... Entendeu? Cara, puta que eu fiquei puto de raiva. O seu cantinho, né, cara? Mas tudo bem, né? Vou lá, lavei, tá beleza. Mas eu emprestei. Privativa da União, ok? Privativa da União é privada, eu posso delegar? Pode delegar para outro ente federativo, mas é privativa da União, mas ela pode ser delegada. A exclusiva não, ela jamais poderá ser delegada. Quer ver um exemplo? Declarar a guerra. Não tem como declarar a guerra, essa atribuição, ser delegada para um Estado? Pensa comigo, não tem como. Declarar a guerra é interesse nacional. Aí necessita o quê? A União determinar. Entendemos isso? Beleza, exclusiva, administrativa e a privativa legislativa. Bacana. Agora sim, diante disso, vamos começar falando da primeira de todas, competências administrativas. As duas, vamos falar da competência exclusiva, que é indelegável, e a competência comum, que todos os entes federativos têm atribuição. Lembra, digitador de fazer digitação e o uso de cuidar do bem do meio ambiente da lei do trabalho. Vamos falar primeiro da competência exclusiva da União. O que eu tenho? Olha só.
Nessa parte, eu tenho muitos verbos a respeito da matéria. Muitos verbos a respeito da matéria. Então, o que eu digo para vocês? Vamos mapear da seguinte forma. Eu tenho, na competência exclusiva da União, 25 incisos. Ok? E todos os incisos vão começar com verbos. Nós vamos ver todos eles, viu, gente? Fica tranquilo. Todos os incisos começam com verbos. Olha lá, com verbos. Todos os 25 incisos do artigo 21 começam com verbos. Manter, declarar, assegurar, permitir, decretar, autorizar, fiscalizar, emitir, administrar, elaborar, executar, manter, explorar, organizar e manter, exercer, conceder, planejar, promover, restituir, instituir, estabelecer, executar, explorar, organizar, executar e estabelecer, ok? Todos começam com verbos, ok? Todos começam com verbos. Então, já vamos decorar o primeiro ponto. Começou com um desses verbos, a competência é o quê? Exclusiva da União. Nós vamos ver que a competência comum, que também é administrativa, mas de todo mundo, também começa com verbos. Só que são menos incisos e os verbos não são tão incisivos, não é? Declarar, assegurar, são verbos mais, digamos assim, que traz a ideia de uma proteção mais ampla. Todos podem proteger, zelar. Aqui não, é mais direcionado para determinada ação. Beleza? Vamos no intervalinho e a gente volta para começar a explorar esses incisos do artigo 21. Vou tomar um café, rapidão, vai e volta. Tchau, tchau, até mais. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.